Olá, está começando agora mais um Fora da Área. Infelizmente, não deu para a nossa seleção brasileira. O sonho do Hexa foi adiado por mais 4 anos. Além da Copa do Mundo, vamos falar no programa de hoje sobre a preparação dos times paulistas antes do retorno do Campeonato Brasileiro. E também vamos falar do emocionante resgate dos 12 meninos e o treinador que estavam presos em uma caverna na Tailândia. Fique com a gente, o Fora da Área está só começando. A seleção brasileira deu adeus à Rússia. A equipe nunca havia sofrido 2 gols em uma mesma partida sob o comando de Tite, mas sofreu decimal na sexta-feira, o último dia da participação do Brasil na Copa do Mundo. Desencontrado defensivamente, a seleção brasileira perdeu por 2-1 para a Bélgica, em Kazan. O máximo que o time de Tite conseguiu naquele dia foi uma cabeçada certeira de Renato Augusto com assistência de Felipe Coutinho. A delegação brasileira desembarcou na manhã de domingo no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Além da maioria dos representantes da comissão técnica, Douglas Costa, Casimiro, Gabriel Jesus, Jeromel, Felipe Coutinho e Tyson vieram no voo de São Petersburgo. Os demais deixaram Kazan por conta própria ou ficaram na Europa. O futuro da seleção brasileira será definido no final da próxima semana, após um período de 10 dias de férias da comissão técnica. Encerrada a participação do Brasil no Mundial, a CBF se moveu para assegurar a permanência de Tite no comando da seleção. E os sinais que chegam dos dois lados da negociação são de otimismo. A entidade já conta com a continuidade do coordenador de seleções, Edu Gaspar. Agora a seleção já começa a pensar no Catar. O ciclo até o Mundial de 2022 começa no próximo dia 7 de setembro contra os Estados Unidos em Nova Jersey. Além do jogo, o Brasil terá pelo menos mais 7 amistosos para disputar antes de sediar a Copa América entre junho e julho de 2019. A queda de Brasil e Uruguai na última sexta-feira deixa a Copa do Mundo somente com seleções europeias. Hoje nós já conhecemos o primeiro finalista que saiu da partida entre França e Bélgica. Os franceses passaram com autoridade por Argentina e Uruguai na fase de mata-mata. Mas os belgas chegaram com moral após mandar o Brasil para casa. E amanhã nós vamos conhecer o outro finalista. Croácia e Inglaterra se enfrentam às 3 horas da tarde em Moscou. Os croatas sofreram para passar da Dinamarca e da Rússia nas oitavas e nas quartas de final. Os ingleses também precisaram de pênaltis para passar pelos colombianos nas oitavas, mas não tiveram problemas para eliminar a Suécia nas quartas. Por aqui, vida que segue até o retorno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu 2 amistosos nos últimos dias, contra o Cruzeiro por 2-0 e contra o Grêmio no domingo por 2-1. O técnico Osmar Loz valorizou os resultados para a sequência de jogos que o time terá depois da Copa do Mundo. E a segunda-feira foi de treinamento no CT Joaquim Grava.
Depois de 3 vitórias em 3 amistosos, o Palmeiras desembarcou em São Paulo. O Verdão voltou com pontos positivos depois dessa viagem por Panamá e Costa Rica. O técnico Roger Machado falou sobre esses amistosos e a importância desse período de ajustes para a equipe. Foi nesses 10 dias, né, uma preparação bastante intensa, em que o objetivo era fazer algumas experimentações e do ponto de vista físico, evoluir para a retomada da temporada, né, que tem muitos jogos decisivos nas competições que a gente tem dentro do segundo semestre. E hoje, dos 3 jogos, foi o jogo que a gente teve mais solto, né, em função já de estar assimilando a carga intensa de trabalho, né, que a gente vinha vindo nesses dias e, por consequência, nos 2 jogos anteriores. Foi um jogo que nós transformamos, né, de uma certa forma, ele simplificado, né, porque no começo do jogo, né, conseguimos impor um ritmo forte. Os gols surgiram, né, da qualidade, da mecânica criada nesses dias aqui, com bastante flutuação dos nossos 3 meias dentro do campo, né, mas o que fica justamente nessa pré-temporada toda, né, foi que a gente conseguiu cumprir os objetivos que nós traçamos, né. Na metade da temporada nós competimos no Campeonato Paulista e na fase classificatória da Libertadores, que é da Copa do Brasil, e agora essa preparação forte para a retomada do restante do ano. A grande novidade da reapresentação do São Paulo nesta segunda-feira ficou por conta do retorno de Cueva. Depois de defender a seleção peruana na Copa do Mundo e ganhar 2 semanas de folga, o meia apareceu no centro de treinamentos da Barra Funda, mas não foi ao campo como os demais companheiros, ficando apenas no trabalho da parte física. Outro que teve as atividades minimizadas foi Everton, que estava com dores musculares. Está chegando ao fim a parte internacional da intertemporada do Santos. Nesta terça-feira, às 11 horas da noite, o Peixe enfrenta o Querétaro, encerrando a sua passagem pelo México. Amanhã, a delegação santista já volta ao Brasil, onde terá mais uma semana de preparação até o clássico contra o Palmeiras no dia 19, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. Não sai daí! Voltamos com Fora da Área. E aproveitando esse clima de Copa do Mundo, hoje nosso parceiro Rodrigo Cacaus, do canal Na Barreira, vai continuar o papo que ele teve com os autores do livro 1950, O Preço de uma Copa. Hoje eles vão contar se realmente existe um legado na Copa do Mundo que aconteceu no nosso país.
existe legado da Copa? De 50 o Maracanã. De 50 o principal legado da Copa, que dura até hoje aí, né, é o Maracanã, que foi construído para mostrar para o exterior, para o mundo, do que o Brasil era capaz na época. Né? Um estádio maior do mundo. Ficou por muitos anos como maior. Exatamente. Na época, então, era impressionante para os padrões brasileiros e mundiais. Né? Então, em 50 foi o Maracanã. Né? Agora, de 14, é difícil a gente saber. Né? De 14, o legado são estádios que estão aí, mas por quanto tempo eles vão durar, como eles vão ser utilizados, os novos estádios. Né? E infraestrutura, você tem aí que eram para ser feitas mais transportes, né? Mais trens, tem no Rio de Janeiro, foi feito, mas o quanto isso é benéfico para a população, né? Quanto a Copa do Mundo serviu para trazer benefícios, né? Itaquera recebeu o estádio, né? Em volta, tá legal, deram uma reformulada no bairro, mas o quanto beneficiou, quantas pessoas? Foi o número que eles disseram que iria ser? Foi aquilo que realmente o governo disse que ia construir ali para beneficiar aquelas pessoas? Foi realmente feito isso, né? Então esse é um legado que a gente só vai descobrir, acho que conforme os anos forem passando, né? Eu acho que na questão de infraestrutura, hoje a Copa do Mundo não foi determinante para um avanço no Brasil em questão de infraestrutura, igual Barcelona teve com as Olimpíadas, então eu não vejo isso. Que vale na questão citar de dentro disso, porque todo mundo os políticos, enfim, quem era favorável à Copa sempre aproveitava para dizer isso, olha, a Copa vai ser bom, que vão ser feitas obras para cidades que talvez não seriam feitas se não houvessem Copa. Foi meio que usado isso como um lobby para dizer que valia a pena, né? Mas na parte de infraestrutura, do meu ponto de vista, não teve, essa promessa não foi cumprida até hoje, então já coloca em xeque. O turismo, como a gente citou, aumentou sim e continuou em aumento nos anos seguintes à Copa, então eu acho que talvez tenha atraído um pouco mais de turistas, sim. Na Copa do Mundo, a Argentina foi o país de onde mais vieram turistas para o Brasil, então talvez tenha sido um ponto interessante de análise. Em outros aspectos, ainda é difícil mensurar, porque nós não temos a conclusão. A gente tem a conta, de acordo com o último balanço do governo, que é da matriz de responsabilidade da Copa, que é de dezembro de 2014, depois da Copa do Mundo, a Copa custou 27 bilhões de reais. E ela foi considerada a Copa mais cara da história, até agora essa da Rússia, porque a da Rússia já está em 38 bilhões. Ok, são épocas diferentes, né, de 2014 para 2018, a gente precisa fazer uma conversão de juros, de moeda, de dólar. Na conversão, a Copa do Brasil hoje custaria 33 bilhões de reais e a da Rússia estaria em 38 bilhões de reais. Sim. Então a Rússia já superou o Brasil na Copa do Mundo e a tendência é que cada edição da Copa a conta vá aumentando. E depois a gente tem o Catar. Dizem que daqui a pouco vai ser... Ninguém mais quer fazer, né, a Copa, porque a Copa sai cara. Para ser um mês praticamente de eventos, você recebe os turistas, tudo mais, que acontece, que envolve, mas a conta fica para pagar, né? A FIFA faz as exigências dela para algumas coisas que são obrigatórios ter, tanto de estádios, por exemplo. Eu me lembro que a Arena Corinthians, que era o estádio da abertura, eles tiveram que gastar várias coisas por ser o estádio da abertura, que tinha que ter lugar para todos os chefes de estado. São coisas que, por exemplo, se você fizesse o estádio para um jogo normal, você não precisaria ter. Então são exigências que depois saem caras. E vocês acham que a gente ainda um dia vai pagar essa conta? Se um dia fechar, quem sabe, né? Senão a gente vai levar por anos e anos. Eu acho difícil, porque se a gente for pensar que das 12 cidades, 11 não cumpriram as obras e a gente já tem um período de 4 anos desde a Copa, desde 2014, essas obras estão paradas, elas estão gerando um custo, tem processos judiciais envolvendo elas. Então a conta não vai fechando nunca, cada mês ela aumenta um pouco mais. Então, na minha opinião, vai ser bem difícil fechar essa conta. Eu acho que hoje em dia a população de qualquer país fica preocupada com outros gastos além de Copa do Mundo. Por mais que o Brasil goste de futebol, lógico, você tem N problemas aqui no nosso país que poderiam ser resolvidos com esse dinheiro que gastaram. Sim. E outros países também estão preocupados com isso, porque você vê legados de outros.
A Grécia, por exemplo, olha aí como que tá depois que recebeu a Olimpíadas, né? Então, uma das partes que falam é que foi devido ao dinheiro gasto na Olimpíada, que hoje muitas arenas estão abandonadas. Então, você já vendo, né, a população dos outros países já vendo que pode acontecer com o seu país, não necessariamente 1, 2 anos depois, mas 10, 15 anos depois, então você fica meio receoso que pode acontecer com você e com seus filhos, né? Com uma Copa do Mundo em 14, pode acabar com o Brasil, não só com o Brasil, qualquer Olimpíada, 10, 15 anos depois, né? Então a população está preocupada com isso, por isso que talvez uma Copa do Mundo não seja tão vantajosa assim para qualquer país. O país tem que ser bem estruturado já para não ter que fazer tantas reformas, eu acredito. Uma coisa até curiosa, eu vi uma pesquisa na semana passada de que os brasileiros hoje eles estão mais preocupados, eles acompanham mais as notícias, por exemplo, da Lava Jato do que da Copa do Mundo. Então, esse eu acho que é um turning point legal que, aparentemente, a população está com um pouco mais, os torcedores estão com um pouco mais de consciência do que a corrupção fez com o Brasil ou que é capaz de fazer com vários países. E estão acompanhando mais notícias desse tipo. E a gente está vivendo um momento de Copa do Mundo, que em outras épocas todo mundo só falaria em Copa do Mundo, mas ainda tem a cobertura de Lava Jato, de outras operações. E aí, vocês estão gostando da entrevista? No próximo programa, vamos continuar falando desse assunto tão polêmico, que são os valores gastos durante as Copas do Mundo. Mas se você quiser assistir a entrevista completa, é só acessar o link que aparece aqui embaixo. Agora nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta nós vamos falar de vôlei. Fique aqui com a gente. Estamos de volta com Fora da Área e agora nós vamos falar de vôlei. O Brasil entrou em quadra buscando mais do que um bronze. Estava em jogo a recuperação da moral para a seleção depois de ser dominada pela Rússia. Mas os Estados Unidos superaram os campeões olímpicos em Lille, na França, e venceram por 3-0, ficando com a terceira posição da Liga das Nações. E os grandes campeões da competição foram os russos. No domingo, a Rússia montou um bloqueio forte e um saque pesado para se impor diante da França. Mesmo com o apoio da torcida em Lille, os franceses pouco puderam fazer para evitar a derrota por 3-0 na final. Após a Rússia levantar o troféu de campeã da Liga das Nações, a Federação Internacional de Vôlei anunciou que os Estados Unidos vão sediar as finais da disputa masculina nas próximas 3 edições. Em Lille, na França, Ari Graça, presidente da entidade, afirmou que as cidades que vão sediar o evento ainda serão divulgadas. Cerca de 500 torcedores prestigiaram a apresentação oficial do Mogi das Cruzes para a temporada 2018-2019. Além da comissão técnica e com a presença do supervisor Ricardo Cardoso Guimarães, 15 jogadores foram anunciados para os torcedores, sendo 4 deles da base que vão treinar com o time profissional. Os 6 contratados também foram responsáveis por apresentar os novos uniformes do time que serão utilizados na temporada. A estreia do Mogi no Campeonato Paulista acontece no dia 28 de julho. Agora, voltando a falar de futebol, o mundo parou em meio à Copa do Mundo para ver o resgate de um time de futebol na Tailândia. No dia 23 de junho, o time Javali Selvagens entrou na caverna após um treino e foi surpreendido pelas fortes chuvas que provocaram inundação das galerias subterrâneas. O grupo passou 9 dias desaparecidos até que 2 mergulhadores britânicos os localizassem na segunda-feira, dia 2. Nos 2 primeiros dias de salvamento, 8 crianças foram trazidas para a superfície. E hoje, mais 4 meninos e o técnico de futebol deixaram a caverna no 3º dia de resgate. O treinador de 25 anos foi o último a deixar a caverna e todos passam bem. E com essa boa notícia, nós encerramos o programa de hoje. Mas lembrando que agora vocês podem nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.